E aí, gente, era iniciar essa aqui. Essa é a aula 5 da inteligência artificial nos games. Eu, sinceramente, creio que essa aula, pra mim, é uma das mais, assim, relevantes. Porque eu lembro, um tempo atrás, que eu escrevi nesse tema. Eu creio que no livro Inteligência Artificial nos games. Tá no canal. Na Amazon, né? No site do canal. Que eu li muitos artigos sobre a nos games pra muitos jogos, cara. Doom, Bomberman, CSGO, Mortal Kombat, tudo. Isso que eu quero fazer aqui. Eu quero mostrar esses artigos. Aqueles que eu acho bons. E quero mostrar como funciona. Como é interessante esse tema. E pra quem, novamente, pra quem busca fazer um TCC, uma tese de mestrado, até doutorado nesse tema, esses artigos podem te ajudar a ter inspiração e ver como funciona. Então, pode te ajudar bastante se você faz ciência da computação ou inteligência artificial. Porque se o orientador não quiser, né, você fala assim, cara, IA nos games foi citado em dois. Citado não, né? Ficou capa da Nature 3 vezes e, e na Science uma vez. Não é um tema simples. É um tema que tem muita. Pra você ser um tema ser capa da Nature várias vezes, da Science, quer dizer que é importante. E é nos games, né? Então levem a sério isso, né? Então, esse aqui é um paper que eu li especialmente pra esse vídeo, que é sobre Imitation Learning pra Bomberman. Eu já tinha lido outros artigos, até de brasileiros, sobre inteligência artificial no Bomberman. Infelizmente eu não achei ele. Eu tenho que ver a referência no livro que eu citei, né? Mas esse daqui é muito bom e é mais recente, né? Que é do Brasil também. Então, o Brasil já viu muitos artigos em Anos Games, cara. Aqui é do Rio de Janeiro, de Niterói, né? Do Ícaro Goulart, Aline Paes e Esteban Klua, né? É um artigo muito bom, por sinal. Então, eles vão falar um pouco sobre uma coisa muito importante de inteligência artificial nos games, que é processos marcovianos, né? Decisão, que é muito relacionado a reinforcement learning, né? Eu falei muito sobre esse tema no curso de inteligência artificial. Então, para definir, vou pegar uma cor diferente aqui. A interação entre o agente e o aprendiz em seu ambiente, né? Que é chamado de ENV. Opa, com calma aqui. ENV, environment. Um problema de reinforcement learning é especificado como um problema de decisão marcoviana. Com um estado espacial S, né? Então S mais um. Número de estados, frames por segundo do jogo. As ações ao longo do tempo do jogo, do sistema. F mais um. Ao longo do tempo, T. Não posso pôr T aqui. Como índice. E uma função de transição. Então tem uma função de transição aqui, o TR. Não é TR de CSGO não, hein? Em que você tem uma função de transição no contexto de decisão marcoviana entre estados e ações do sistema. Ou seja, tá jogando Super Mario. Ao longo dos frames por segundo, vamos supor que tá rodando a 30 frames por segundo. Eu não lembro quanto é uma SNES de frames por segundo. Alguém me coloque aí. Se é 14, 30. Vamos supor que seja 30. Então 30 frames por segundo. Então a cada 30 segundos. A cada 1 segundo passa 30 imagens. E essas imagens representam a noção de movimento, a ilusão de movimento no jogo. Eu tenho uma função de transição entre esses frames, entre grupos de frames, tá? Você não pega um frame, cada um bonitinho, não. São grupos de frames que você pega uma seção deles e analisa as transições entre eles. Então, a transição do personagem pular de um obstáculo para outro, vamos supor que dure 3 segundos. Uma fase específica do Super Mario. A função de transição denota quantos frames por segundo passaram e quais ações foram realizadas. E além disso, você tem as recompensas e penalidades nesse contexto, que é a função RS de A, que é as recompensas ao longo desse gameplay contínuo. E também as penalidades, né? Que vai ficar claro visualmente posteriormente. O objetivo é encontrar uma função de uma policy, né? P, normalmente, que mapeia os estados para ações, né? Então a policy, né? Normalmente você coloca. Eu tenho que fazer de novo. Eu vou desenhar com mouse. Se alguém quiser me dar uma mesa digitalizadora da Wacom aí, né? Eu vou conseguir digitar melhor. Então tem uma policy. Então, esse E é de um valor esperado. Tem uma determinada policy que busca melhorar meu aprendizado. Então a policy ela tenta mapear os estados para saber, ok, meu Super Mario tá jogando muito mal. Eu quero mapear esses estados para maximizar minha função de valor, que é dada por V de S. Tudo isso eu já falei com detalhes no curso de inteligência artificial.
Eu recomendo muito que você veja ele antes desse curso, tá? Se possível, né? Se quiser ver esse primeiro, você que sabe. Mas enfim. 3 coisas que eles usam que são importantes aqui. O PPO, que é a Optimização de Política Próxima. É uma versão de você ter um policy melhor. É isso. É uma versão de policy gradient, né? Pra melhorar a forma de aprender. O Long Short Term Memory, que eu já falei também no curso de inteligência artificial, que é você ter uma visão hierárquica da memória, do que é útil e bom para o seu sistema lembrar, entre aspas, no longo prazo, e descartar o que é errado. Eu sempre uso o contexto de você, por exemplo, eu não lembro o que eu comi há 3 dias atrás, no almoço ou na janta. Mas por que eu não lembro? Porque é inútil, cara. Isso é implícito. Eu não tô escolhendo não lembrar. É simplesmente eu não consigo lembrar e eu não ligo. Eu não lembro, não. Agora, por exemplo, o número do meu celular, eu tenho que lembrar porque eu tenho que, às vezes, falar pra alguém e tal, direto, sem estar com o meu celular. Eu tenho que lembrar. Embora eu não lembre no momento. Que é novo o número. Mas as coisas que você declara importante de forma até fenomenológica da consciência, você tem mais noção de atenção, né, cara? Então, por exemplo, você tá prestando atenção numa aula que você tem que fazer, mas ela é muito chata. Questões de modelos de atenção no córtex pré-frontal, embora não explicadas exaustivamente, faz essa questão de que, cara, se você não gosta de alguma coisa e não quer prestar atenção nisso, você não vai prestar atenção e você não vai lembrar, cara. Agora, se você ama uma coisa, se você ama um tema e ele é explicado de forma correta e você quer prestar atenção, cara, você vai guardar com muito mais eficiência, né? Então, o modelo de atenção tem a questão também da volição. Volição é a vontade em relação àquele tema, né? Então, eu lembro de tal gol que eu vi num tal jogo do Messi, porque eu gostei daquilo, cara. Pra mim é uma memória interessante. Eu lembro, por exemplo, da final da Champions. Claro, com imagens, eu lembro de estar com amigos da escola assistindo o jogo. E o time que eu torço, que é o Chelsea, né? Ganha a Champions, se eu não me engano, em 2012. Com o Drogba, tava nos pênaltis. Eu lembro porque pra mim, isso hierarquicamente, talvez implicitamente, é bom. Agora tem coisas que eu não lembro porque não são úteis, né? E o cérebro faz isso automaticamente. Então, long short term memory é um algoritmo, né? Que não é só isso, mas que é baseado nesse predicado. Imitation learning, que é você usar os dados do sistema, né? As teclas pressionadas. Por exemplo, movimento do mouse para o sistema aprender. Isso tudo para jogar Bomberman, tá? Com todo esse troço enorme para jogar Bomberman. Então, eles explicam, né, que esse PPO é um método de otimização de policies, né? E tem que desenhar melhor. Que utiliza um gradiente ascendente estocástico. Isso daqui é diferente de gradient descent, que é um gradiente descendente, né? Então, em funções não convexas, quer achar a parte mais alta. Pelo menos isso que chama gradient ascent. Em GANs é usado, né? Eu expliquei também GANs no outro curso de A. Você quer achar as partes mais altas de funções não convexas, ao invés da mais baixa, que é o que é gradient descent. Então, esse aqui é gradient ascent e gradient descent. No caso, gradient descent é você achar as partes mais baixas, né? Local mínima de funções não convexas. E gradient ascent, ascender para cima, né? As partes mais altas, né? É simples. Para quem viu o curso de A do canal, é simples de entender. O PPO possui uma estabilidade e confiabilidade dos métodos da região de confiança. Aí fala um algoritmo aplicado para reinforcement learning, capaz de lidar com o espaço contínuo nesse contexto, né? E esse ambiente do game, né? É um env. Então a gente pode definir esse ambiente, com uma matriz. Eu tenho o env aqui, uma matriz, m por n. Então eu vou separar com uma matriz aqui, isso aqui, ó. Aqui é a coluna J e aqui é a coluna I. Ah, é a linha, perdão. Então eu tenho X, Y, J nesse contexto. Eu tenho grupos de vetores nesse contexto que denota. Aqui eu não preciso definir como um campo vetorial necessariamente, mas enfim. Então você tem seções, eu quero achar esse personagem aqui, por exemplo. Eu quero saber onde está meu personagem, que isso daqui eu posso destruir, o que é bomba, o timing da bomba também, porque você já jogou Bomberman por muito tempo, você já sabe o timing da bomba, né? Enfim.
E eles explicam como funcionam os processos de decisão markovianos aqui, né? Eles vão dizer, o problema MDP é composto por um conjunto de estados, S e mais um, de todas as células da grade na posição do sistema, né? Então, XY são as posições do sistema bidimensionalmente, como a gente vê aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem a posição... Aqui nessa parte aqui que eu fiz um X, ou põe vermelho, fica melhor. Aqui é a posição I1, vamos supor. Eu sei que em questão de pixels, né? Aqui vai ter muitos pixels, vamos supor que seja, né? Aqui só um exemplo. Aqui vamos supor que é 1, 2. Aqui é I3. Obviamente aqui tem muitos pixels, né? A matriz vai ser muito maior. Então 1 vai ser uma seção específica aqui, mas enfim, só um exemplo. Aqui embaixo é 2, 1. E assim até N. E assim até M. Enfim. Aí você quer achar, por exemplo, onde está o seu personagem especificamente. Vamos supor que seja aqui nessa seção da matriz. Dentro da matriz, você quer achar uma seção específica. Onde está seu personagem, onde está inimigo, que é obstáculo e tal. E aí o estado é codificado como um vetor para alimentar a observação do agente. Segundo ponto, as ações. O agente, né, o personagem pode ficar parado, subir, descer, ir para a esquerda e para a direita. Essa é a movimentação no Bomberman. Deixa eu tirar todo esse troço aqui. Então, por exemplo, é questão de escolhas que você vai fazendo no jogo, né? Eu joguei Bomberman por muito tempo, cara. Eu jogava no Play 2 com aquele CD que tinha todos os jogos do Super Nintendo, né? Então eu joguei, eu zerei alguns do Bombermans. Então, por exemplo, você vai pra cá, você vai pra lá, você vai abrindo caminho. Você tem uma estratégia também em relação aos outros jogadores. Não é um jogo fácil, por sinal, se os caras são bons. Somente se os caras pegam a mãozinha já fica mais difícil, né? Eu chamo de mãozinha, né? Aquele que tem uma cenoura, né? Enfim, aí o jogo começa a ficar difícil. E às vezes você não consegue fugir também. Então todas as 4 últimas movendo uma única célula colocar uma bomba, né? Então você tem as ações que o sistema pode fazer, que é o A. Opa, eu fiz muito grande o A. A e mais um. Lembrando que. Ai, merda. É mais um. Esse mais um significa que tem vários ao longo do tempo, tá? A e mais um. Pronto. E a gente tem a função de transição. Lembra que a função de transição é denotada como TR, transição, transition em inglês, dos estados e ações do sistema. Ao longo do tempo, né? Então tem uma questão temporal, né? E a transição de um estado para outro, né? Os frames por segundo, pela ação, é determinada pelo estado anterior. Pela própria ação. Então você tem uma cadeia de ações que você vai agindo, né? Uma cadeia de Markov, no caso. Você tem os sistemas atuais do sistema, vai inferir probabilidades em relação ao estado atual. Probabilidade markoviana é tipo você olhar pro céu, ver que tá escuro as nuvens e saber que vai chover. Diferente de probabilidade bayesiana, né? Você olha o histórico, quais as chuvas em tal lugar na última semana, por exemplo. No último ano. Então você usa o histórico na visão bayesiana, né? E de Markov modo você usa os dois, mas enfim. Tem modelos que usam os dois, tá? Assim, a gente tenta executar uma ação e se for permitido, o ambiente recebe seu efeito, né? E também as recompensas, né? Que é o RT mais um. A gente tem I recompensas, né? Ionésimas recompensas. Começando com 1 até N. Após realizar uma ação, a gente recebe uma recompensa de acordo com o novo estado do jogo. Então o Super Mario tá agindo lá, tá matando os monstros, fazendo pontos, pegando as moedas, passando da tela e não ficando parado. Enquanto o jogo tá rodando, tá recebendo recompensas e penalidades, né? Vamos supor que ele perdeu o. Você põe, por exemplo, uma penalidade se ele perder o cogumelo, né? Eu digo não perder o cogumelo no sentido de ele ficar menor, quando ele é atacado por um monstro, por exemplo. Eu não falo nem de morrer, que é pior. É você, por exemplo, ter uma recompensa negativa, vamos supor que seja menos 2,5 pra fazer certa ação. Ou perder um cogumelo, ou levar um hit de um boss, enfim. Um ou mais tipos de recompensas podem ser aplicados para a mesma interação, né? Interação é o I. Ionésima ação. Então, quando eu falo que é A I mais um,
Eu falo de ionésimas ações dentro de ionésimos estados do sistema, com os frames por segundo, ao longo do tempo t. Bem simples. A tabela Q. Isso aqui, gente, é muito simples. As recompensas R, RT mais 1. Eu vou pôr de uma cor diferente para ficar mais bonitinho. Então, tem as recompensas ao longo do tempo. Então, quando o agente é morto, menos 0.5. Quando o oponente é morto pelo agente, ganhando recompensa, 1.0. No caso, você é morto por outro personagem. O primeiro você morreu sozinho, né? Você pôs a bomba e morreu sozinho, vamos supor. Você se eliminou a si mesmo no jogo, que é comum. Um bloco foi destruído, 0.1. Então você tem que destruir. Você tá dando recompensas para destruir blocos. De forma randômica inicialmente. Então você tem um algoritmo greedy nesse contexto, né? Começa randômico. Depois vai aprendendo. O agente está muito próximo ao inimigo. Mais próximo do que antes, 0.02 de recompensa. Penalidades, né? Se você está longe do inimigo do que antes. Penalidades por iteração. E o agente na célula está no alcance da bomba, né? Então, isso aqui é importante. Se o agente, né, o personagem, estiver no alcance da bomba pra morrer aqui, vamos supor que ele fugiu, né? Vamos supor que ele estivesse nessa região aqui. Toda vez que isso acontecer, que ele está na região e a bomba vai explodir, ele tem que fugir no caso, que é o predicado mais básico do Bomberman. Se a bomba vai explodir, você tem que fugir, você não pode ser acertado. É o predicado mais simples do Bomberman. Você tem essa questão de... Tipo, você pode ganhar só fugindo, cara. Tem vezes que você ganha só fugindo dos caras, tentando tacar um monte... Porque normalmente no final, quando fica um contra um, a pessoa que tá com um monte de poder já, mãozinha, aquele negócio de soltar várias bombas, o patins lá, né? O cara começa a soltar bomba que nem louco e ele acaba se eliminando assim mesmo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Ele tentando eliminar o cara, os caras só fugindo sobrevivem. E também tem o tempo, né? Tem a questão do tempo também. Então você tem que desviar das bombas, né? E pra desviar é essa parte aqui, né? Que é menos 000 e vários 6 aí de finalidades. E aqui, se a gente tá num lugar seguro da bomba, é 0.002 de recompensa. Então, são penalidades e recompensas em relação às ações dos agentes. O método usado, né? Para isso, a implementação fornecida pelo kit de ferramentas de agentes de Machine Learning permite o uso de uma Multilayer Perceptron, né? Que é um algoritmo de IA, ou de uma Long Short Term Memory, que é outro algoritmo, que eu já citei anteriormente. Neste último caso, né, LSTM, nos beneficiamos do componente de memória, né, hierárquica, para permitir que a gente lembre de suas experiências passadas. E aqui, cara, se você decorar isso daqui, você já sabe o que significa LSTM, né? Experiências passadas relevantes, né? Então você tem um sistema que hierarquicamente vê o que é relevante para maximizar sua função de valor e suas recompensas, né, no caso, que é a sua tabela Q de PSA. Esse P é da policy, que é a tabela Q, em relação aos estados e ações do sistema. E eles também usam uma coisa chamada BC, né? Behavioral Cloning, que eu citei no curso de inteligência artificial também, junto com Imitation Learning. Eu citei artigos do Minecraft, principalmente nesse contexto, com foco em achar o diamante, por exemplo, coisa do tipo. Então, também desenvolvemos uma nova combinação de treinamento de Behavioral Cloning e PPO, treinando primeiro com a abordagem de Behavioral Cloning e seguindo com o treinamento de melhorar a policy, né? Lembra que eu citei anteriormente o PPO. Salvamos também o modelo treinado com Behavioral Cloning. Lembra que o Behavioral Cloning clona gameplay das pessoas, né? E carregamos esse modelo para iniciar os pesos da rede. Os pesos são os weights, né? W e J da rede em si. Que tem os hiperparâmetros, né? Você tem o learning rate, buffer size, epochs de treinamento, que são dados do treinamento, no processo de treinamento, né? Que são valores que você escolhe, cara, é muito facilmente no código, tá? No código você escolhe essas coisas aqui de forma bem clara, né? E aí você tem os resultados, né? Com alguns tipos de processos, né? De treinamento, né? No ambiente aqui. E o que melhor saiu foi o iCart. E aqui o resultado aqui em 1000 torneios, né? 1000 torneios da Bomberman. O resultado aí de empate, de vitória, enfim, coisa do tipo.
Dá pra ver que o long short term memory foi o que melhor se saiu, né? Da memória hierárquica, nesse contexto. Ok, a gente vai agora pra Reinforcement Learning no Doom. Eu acho muito interessante isso daqui. E quando eu vi esse paper pela primeira vez, eu achei muito legal, porque eu comecei a pesquisar sobre, na época que eu escrevi sobre esse tema, né? Sobre artigos de inteligência artificial. Não só de Reinforcement Learning, mas em jogos FPS, né? Eu vi que tinha paper até em CS Counter-Strike, coisas que eu não pensava, né? Então aqui você tem o Doom normal, aqui é a versão Grayscale, né? Pode pixelar de uma forma mais clara para o sistema de IA saber o que é o que. Nosso cérebro mesmo, cara, se você estudar um pouco de campos receptivos, né? Ele faz essas associações de shapes de imagem, né? Aqui você quer fazer que o sistema de IA consiga entender, por exemplo, de uma forma bem clara, onde tá o monstro e tal, sem essas questões de cores atrapalhando necessariamente, né? E aí você tem o algoritmo, né? Tá num contexto específico em que você tem. Porque na verdade esse paper é associado a uma plataforma para criar algoritmos em Doom. Aí você tem as ações aqui, você tem o loading do jogo em si, o jogo rodar, e uma interação aqui dos estados do sistema, da imagem, que é essa imagem aqui, né? Do buffer, o acesso ao buffer, que roda no jogo continuamente por frames por segundo. E você tem também as ações e recompensas associadas a esse sistema. Então aqui, nessa parte do algoritmo, tem as ações. Aqui é mais, tá? Mais um ao longo do tempo. Você tem as recompensas R aqui, né? A linha 23 ao longo do tempo. E aqui é uma interação contínua, né? E no final você printa a recompensa total, né? Então o seu print final aqui é a soma das recompensas e penalidades. Que no caso vai dar o resultado aí. Então você tem as ações ao longo do tempo, que você pode somar também. Então você tem os estados também que eu não coloquei aqui. Vou colocar em verde só pra ficar a mesma cor. O vermelho, vai. E também os estados ao longo do tempo. Ionésimos estados, né? Vamos supor que todo jogo teve 500 mil estados. Vai, 5 mil estados, né? Não vai, não. É mais. Faz aí, 1 minuto vezes 30 frames por segundo. Eu não sei fazer de cabeça. Não sou enorme no momento. Que Deus me permita ter uma mente como do meu enorme, né? Pra calcular as coisas rapidinho. Mas enfim, é isso. Eles também dão exemplos usando Convolutional Neural Networks, né? CNNs. Você tem as convoluções para separar partes da imagem e separar o que é monstro, o que é arma, o que é vida, o que é background, foreground, e depois você junta tudo no final. E aí você tem toda a relação computacional visual de tudo, né? Em 3 canais RGB, né? O blue, green e red, né? Vai separar visualmente a imagem, né? Essa questão visual, não só em grayscale, preto e branco, mas também de cores, né? Que, pra quem não sabe, as cores na sua tela são no padrão RGB, que você consegue produzir todas as cores eletronicamente. E aqui são os resultados, né? Em questão de passos de aprendizado, né? Em que os frames que você pula são importantes no aprendizado, tá? Então, você não pega um frame por frame, né? Então tem 30 frames num segundo, então num segundo tem quantos frames? 30, né? Em um segundo. Não pega um por um aqui e analisa, né? Você analisa em blocos, né? Tem um paper do Dota 2 que fala sobre isso. Então, por exemplo, aqui é um bloco, vamos supor, de 120 frames. Aqui é um bloco de 50. Então, você vai analisando as ações em blocos de frames, não em frame por frame, literalmente, né? No jogo tem 60 frames por segundo, você analisa cada um por um, não é assim. Também demonstramos que o aprendizado por reforço visual é possível no ambiente virtual 3D do Visdoom, que é esse ambiente para você criar algoritmos de IA no Doom. Você pode usar no TCC, tá? Dá pra você usar. Realizando experimentos com Key-Learning profundo de 2 cenários. Os resultados do cenário, simplesmente mover e atirar, indicam a velocidade do sistema, né? Tem também a velocidade vetorial nesse contexto, né? Dependendo do número de quadros que a gente pode pular durante o aprendizado, né?
Não pode pular tudo também, né? Outro paper muito bom, cara, que é o paper do CSGO, que com pessoas da Universidade de Stanford, Activision, NVIDIA, Universidade de Washington e Cornell University, né? Então, é um paper no Counter-Strike, mas olha quem tá participando, né? Só os monstros. Então, vamos lá. Basicamente, eles usam uma coisa chamada, no contexto de Transformers e tokenização, né? Que é muito aplicada em modelos de linguagem e modelos de atenção, né? Então, você tem os inputs de tokens de players, que nesse caso, normalmente em modelos de linguagem, né? Você usa os tokens para palavras e tal. Aqui, as palavras como vetores. Aqui são o input dos próprios players. Você decodifica todos esses inputs, né? Tem o encoding e decoding desses inputs, né? E aí você tem os 30 tokens por 3 players, são 10 players 10 tokens para cada player, para cada jogador. Você tem o encode chamado Transformer, né? Que é aplicado no modelo de linguagem para categorizar esses movimentos e comandos, né? Então, comando para atirar, comando para mirar corretamente no personagem. Então, não é um sistema que atira sozinho na cabeça. Ele não é um hack, né? Você pode falar, não, FPS é só colocar um template matching da vida, que a gente viu anteriormente, e atirar na cabeça. Mas não é assim aqui. O sistema vai aprender a fazer isso. Então você tem aqui um gerador de barulho, né? Normalmente é Z, né? Na linguagem de inteligência artificial. Você tem um multilayer perceptron. Você tem algumas. Na verdade, duas, né? Funções de ativação. A Liquid Loop, por exemplo, em relação a esses tokens. E o encoder associado a esse modelo de atenção, né? Que é normalmente é usado o softmax, né? Softmax também é uma função de ativação. Normalmente, função de ativação, a notação correta é sigma, né? Vou colocar aqui em cima. Aqui embaixo, vai. É a sigma a notação. Então, você tem a parte de embedding desses dados. E agrupamento desses dados. Usando o Nick-ReLU, que é uma função de ativação, e softmax com linear regression, provavelmente, a parte de encoding. O que você quer fazer? Fazer o sistema aprender movimentos de jogadores, com base em movimentos de jogadores, com gameplay de jogadores no jogo, teclas pressionadas e visualmente, como jogar. É isso. E lembra que tudo isso daqui de tokens tem a ver com modelos de atenção, né? Eu já expliquei no curso de inteligência artificial. Então, cada feature vector, né? De cada token é denotado dessa forma aqui, né? Então, você tem PI ao longo do tempo, FI ao longo do tempo do jogo, DI ao longo do tempo do jogo. Onde você tem também outra FI, né? Que vai ter várias variáveis. Em que DI é o set, né? Conjunto de features derivadas da afirmação próxima. Que aqui é muito importante. Não contida nos logs do game, né? Com coisas como comunicação de time, sobre estratégia. Eu joguei bastante CSGO, não o 2, porque meu PC não aguenta, tá? Então, depois que vi o novo CSGO aí, meu PC não aguentou mais, mas... Eu joguei bastante CS, né? Tanto o 1.6 e o CSGO. E uma coisa muito importante em jogos, nas partidas, né? É você ter a comunicação do time, né? Então, normalmente alguém puxa a cal pra você e varanda no mapa que a gente vai ver aqui, que é The Dust. Ou pra você ir numa região específica. Certos players ir pra uma região específica, outros pra outras. Tem as estratégias, né? Isso é importante, porque quando você vai jogar o jogo, você tem que ter noção de comunicação no jogo também, né? Você tem que entender linguagem pra entender pra onde você tem que ir. Não é só você ir lá atirando que tem um idiota, senão você vai simplesmente acabar com o time. Então, essas coisas também tem que ser importantes nesse contexto. E a questão é que você tem uma relação de ter essa informação sem os logs associados a ela, né? De falar que cada token começa também com uma posição do player, que é o P, esse P, né? Posição do player. Se ele tá vivo ou não, que é esse L. L, I, e T, que tá aqui em cima. E a associação do time, que é o de I. Então, cada letra aqui tem um significado, né? Então, vamos lá, calma.
se o player tá vivo. Associação com o time, se é aliado ou não, por exemplo. E basicamente é isso. E aí você tem. Cada token também inclui um mapa global de localização da bomba, que é esse BT, né? Então BT também tá aqui. Essa parte aqui. A localização da bomba. E o tempo que resta pra bomba explodir é XT. Então vou colocar tudo junto. Vamos deixar bem claro aqui. Pra ficar. Não ficar confuso, né? Então aqui é a bomba em si, o tempo da bomba explodir. Se tá vivo, né? Os personagens. Eu tenho aqui. A posição. P de T. A P-inésima posição, tá? Então a posição muda ao longo do tempo. Isso T também. E a associação de jogadores, inimigos e amigos, né? Não, aqui sem T. É associação. Associação não é temporal porque ela já é base, porque você já sabe quem é seu inimigo, ou se é contra-terrorista ou terrorista, né? E também o D e T, que são características que não estão visíveis, né? No jogo. D e T. Então, esses são dados, né? Predicados que eles usam pro sistema saber jogar. Você tem que saber. Falta tempo pra bomba explodir, você tem que agir. Tem que. Talvez tu consiga ouvir call e conseguir entender linguagem, né? Processamento de linguagem aí, natural. É um tema já, né? E aí você tem aqui o sistema, né? Tem os estados do jogo. Você tem o servidor de comandos, os movimentos. O comando de movimentos. Você tem três coisas, né? Mover, move, mirar, aim e atirar, fire. É, as características mais básicas são os predicados mais básicos de um FPS, né? Você se move de forma correta, estratégica, em relação aos seus personagens do seu time. Você mira, você atira. É simples. E aqui são a questão de aprendizado, né? Quais movimentos maximizam sua função de valor. Em que você tem uma tabela aqui associada a essa função de valor, né? Opa, deixa eu fazer correto aqui. Pronto. Então, você converte esses comandos para ações no teclado. Para gerar comandos de você atirar e tal, mirar. Esse é um exemplo que eles usaram na prática. Dados de mais de 100 horas de gameplay na The Dust. É um mapa bem muito famoso no Counter-Strike. Então vamos supor que você... Os terroristas, por exemplo, eles spawnam aqui. Aí vamos supor que você quer ir top mid. Ou você quer ir no túnel. Ou você quer ir na varanda. Eu acho que varanda é aqui, né? Alguém me corrija se eu estiver errado. Ou você quer ir na... Eu tô tentando me coisar. De CT é aqui, né? Na verdade, de CT é aqui. Você quer ir de CT mid. Ou você quer ir nessa região que tem aqui. É uma região muito difícil, porque, por exemplo, daqui dá pra você atirar varado, por exemplo. Nessa região aqui. Ou você quer passar aquelas portas aqui que dividem. Que elas são meio que abertas, né? Que dividem aqui, que normalmente alguém fica de sniper aqui, né? Pegar de outra cor. Muitas pessoas ficam de sniper nessa região aqui. Pra atirar aqui. Ou jogar fumaça aqui, né? Em mid, né? Enfim. São termos de causa em CS. Eu não manjo muito de causa em CS, tá? Eu joguei, mas era ruim. Mas enfim. É que o sistema aprenda isso, né? Então que ele se mova nesse espaço 3D complexo e consiga agir de forma coordenada com o time, né? E é usado dados de gameplay, né? 123 horas de gameplay profissional com dados de teclas pressionadas, mira. Não é só visualmente, tá? Então as posições iniciais, o mapa, heatmap de posições dos jogadores, né? Muito importante para quem quer estudar o jogo. E relações de ofensivas, defensivas e tempo dessas ações. Contextualmente, depende da partida, tá? Então se movem com estratégia de acordo com a sua experiência. E tem as comparações, por exemplo, do ser humano, questão de resultados, né? Bots, usando sistema de movimento usando IA, enfim. Relação de erros, né? Dá pra ver que os erros do ser humano
em rounds, né? Ver que foi menor e tal. E relação à movimentação, né? E relação de que visualização de número de kills, cada local e posição da pessoa que atirou. Então, normalmente onde a pessoa. E não com dados históricos de partidas, mas com dados de gameplay da partida, no sentido de usar tipo o Imitation Learning, o Behavioral Cloning, que é BC. É Banco Central não, tá? Então, ser humano, dá pra ver a movimentação, um sistema de IA e outro sistema GameBot. Então é diferente aí a forma. Questões práticas também, tiros por kill, pra ver do ser humano. Então, quantos tiros foram necessários pra atingir uma kill, né? Quanto menos, melhor, né? Que você é mais eficiente. Então, dá pra ver que uns foram piores do que outros. E aqui, quanto tempo de vida, eu acho que duração de vida no jogo, né? É basicamente isso. A conclusão, no caso, né? No entanto, para cada novo jogo FPS, um conjunto de dados de tamanho e cobertura semelhantes é necessário para treinar o controlador de movimento, né? Então pode haver algumas alterações específicas do jogo no input e no output, né? Do modelo para corresponder aos recursos de navegação de cada jogo. Eles estão falando que tem muito a melhorar nesse contexto também, em relação ao modelo. E também prevemos que nossa abordagem para aprender movimentos, né? Semelhantes aos humanos a partir de dados, né, de gameplay, pode ser generalizado para qualquer tipo de jogo de FPS. Você pode aplicar a mesma coisa que eles fizeram para outros jogos, né? Para Valorant, para Apex. Cada jogo tem suas peripécias, né? Mas Team Fortress, enfim, questão de se mover, atirar, mirar e agir de forma coordenada em time, né? Mas pode falar, IA não consegue agir em time. Eu discordo. No Dota 2 a gente vê que o sistema de IA ganhou dos melhores do mundo jogando em time, só de IA, e também no. Não só no Dota 2, que é de time. StarCraft é uma pessoa só. Então, adicionados dos tokens de saída, enfim, e múltiplos mapas serem suportados, adicionando codificação de geometria. Então, tem a relação de problema computacional, né, em outros mapas, né? Talvez sejam mais difíceis, sejam maiores. Isso pode ser difícil, né? Computacionalmente. Para terminar, a gente vai ver um paper do David Wang, que eu achei interessante no Valorant. Eu joguei muito pouco Valorant, tá bom? Eu vi que lançou pra PS5, mas eu não baixei, né? Não joguei, pelo menos. O meu PC não pega, né? Mas enfim, de forma lisa, né? Então por isso que eu não jogo. Mas é da Riot Games, eu sei que é um CSGO com poder. É mais ou menos isso. E aqui é o cálculo da probabilidade de vitória com base no quanto de recursos do jogo você adquiriu durante o jogo, né? O LoL, pra quem não sabe, é muito assim, né? Você pode ver qual a probabilidade do time ganhar, não necessariamente, mas pelo quanto de gold que ele adquiriu ao longo do tempo. Matando personagens, fazendo missões e tal. Depende também da composição do game. Aqui são os mapas diferentes do Valorant. Eu tinha dois alunos que jogavam Valorant bastante, né? Parece que eles eram os níveis mais altos, né? Em Valorant. Compravam skin toda hora, né? E o foco em questão de economia, né? A economia de Valorant é baseada nos créditos monetários que permitem aos jogadores comprar equipamentos e habilidades durante a partida, tá? Embora a economia de Valorant seja amplamente definida, esta pesquisa empregará um contexto estratégico e diferenciará do valor de carregamento. Então você está usando esses dados para saber se o time vai ganhar ou não do ponto de vista marcoviano, né? Então, tem aqui dados com relação a os dois times da partida, acho que são 5, né? Tipo um MOBA da vida, entre aspas. E aí você tem o tempo e o gol gerado durante a partida em cada time e coisas do tipo, né? Aí você tem questões visuais da interface do jogador, indicadores do progresso da partida, coleção de dados com relação aos turnos e em relação ao mapa, né? Por exemplo, poderes que são usados e tal no jogo e tal. E aí você tem os dados, as variáveis, né? Você tem o time A e B, total de loadout durante o round. Número de ultimates, né? Que é o especial de cada time num round. Você tem que conseguir, acho que matar os personagens pra você conseguir ultimate, né? Alguém me corrija porque eu não joguei Valorant por muito tempo, né? O time A e B
na média de pontos últimos, né? De habilidade durante o round. E a predição do vencedor do round. E quem venceu de fato, que é o W. Então, prever com base na diferença também de loadout. É basicamente dados em relação à predição. Se aquele time vai ganhar ou não. Eu já vi isso no LoL. Eu vou mostrar em outra aula, talvez na próxima. Que vai ser amanhã. De como você tem algoritmos, né? No LoL mesmo. Em relação a prever a capacidade de vitória antes da partida. Com determinada composição de jogadores. Talvez com dados dos próprios jogadores. E também durante o game. Com base nos mesmos dados em relação ao próprio LoL. Os predicados do LoL, né? Que é derrotar o Nexus, que é diferente dos predicados do Valorant. Predicados, eu digo, são qualquer coisa mais básica que você fala que o jogo quer fazer, né? No Valorant, é você ganhar os rounds. No LoL, é você simplesmente destruir o Nexus, né? Pode estar perdendo a partida inteira se você destruir o Nexus. Você ganhou. Então, é um predicado simples. Mas basicamente é isso. Até o próximo episódio.